dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que nesse momento clicou aí na minha aula para que a gente possa ter mais uma aula de direito das famílias. Dando continuidade às nossas aulas de direito de família, nós vamos falar hoje sobre os princípios que embasam todo o nosso novo direito das famílias. E logo em seguida, nós vamos adentrar ao casamento. Bom, pessoal, o que nós falamos da aula de número 1? Só para a gente recapitular, tá? E eu peço aos senhores que ainda não assistiu a aula de número 1, que retorne à aula de número 1. Tá lá na playlist, é só ir lá, Direito das Famílias, aula 1, Direito das Famílias, repersonalização, tá? E depois vocês vão acompanhando. Bom, nós vimos então na aula de número 1 toda essa questão do novo conceito de direito de família, que parte desde o Código Civil de 1916, a gente adentra numa Constituição Federal de 88, que reconhece 3 espécies de famílias: a família advinda do casamento, a família advinda da união estável e a família monoparental. Lembrando que esse rol não é um rol taxativo. Por que, galera, que não é um rol taxativo? Porque as próprias doutrinas e as jurisprudências, que são fontes indiretas do direito, aceitam hoje como novas criações, como novos enlaces familiares, por exemplo, a família homoafetiva, a família anaparental, a família unipessoal, a família pluriparental. Então, nós temos hoje diversos novos enlaces, diversas novas espécies de famílias, que faz com que nós tenhamos então esse novo direito das famílias. E é com base nesse novo direito das famílias que nós vamos trabalhar quais são os princípios, tá? Primeiro princípio que eu não posso deixar de falar, o princípio da dignidade da pessoa humana. Hoje o nosso direito de família, ele vem em torno desse princípio maior, desse super princípio, desse princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É por isso que nós precisamos aplicar a igualdade substancial e tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Por isso que nós temos que pegar o casamento homoafetivo, a união homoafetiva, e não deixar com que essas pessoas permaneçam desamparados, marginalizados para o direito. Porque diante do princípio da dignidade da pessoa humana, diante do princípio da igualdade substancial, nós precisamos tratar de forma desigual para que a gente realmente faça a igualdade, para que realmente todos sejam iguais perante o direito. Ok, pessoal? Então, além do princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos o princípio da igualdade entre os cônjuges. Está lá no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 1511 do Código Civil, quando acolhe que homem e mulher viverão a plena comunhão de vida. E essa plena comunhão de vida, ela é voltada na igualdade de direitos e deveres do cônjuge, diferentemente do que ocorria ao Código Civil de 1916, aonde que o Código Civil de 1916 era um código completamente patriarcal, onde o homem era o chefe da família. Então, hoje, Código Civil, igualdade entre os cônjuges. Tudo bem? Nós temos o princípio também, galera, o princípio da afetividade. É essa afetividade, é a ajuda mútua, é o respeito mútuo com que faz com que as novas famílias sejam criadas e permanecem. Nós temos o princípio da solidariedade, e esse princípio da solidariedade, ele não é tão somente a solidariedade material, mas a solidariedade psicológica, a solidariedade emocional. Pessoal, nós temos também o princípio da não interferência do Estado. Olha só, o direito das famílias não é um direito, um ramo do direito civil. O direito civil não é, por sua vez, o direito privado, ou seja, que tutela os interesses particulares. Então, o Estado não pode intervir na família como regra geral, porque nós sabemos que nós temos exceções trazidas pela própria lei e quando é necessário. Né? Então, se nós vamos estar diante de um divórcio, que é uma forma de dissolução da sociedade conjugal, seja esse divórcio litigioso, ou seja esse divórcio também consensual, nós precisamos do Estado.
seja para quando ele está exercendo a sua atividade jurisdicional, ou seja quando o Estado esteja na presença do Poder Judiciário, realizando uma atividade voluntária administrativa, por exemplo, para ratificar a vontade daquelas partes em um ato concessual. Mas a regra, então, está lá no 1513 do Código Civil, a não interferência do Estado. Essa é a regra. O Estado não pode intervir na filiação responsável, o Estado não pode intervir no planejamento familiar. Isso é a cargo de cada família. Então, um outro princípio que nós temos o princípio da filiação responsável, aonde que os genitores, aonde que os ascendentes, de acordo com o artigo 1566 do Código Civil, aos genitores, aos responsáveis, aos ascendentes, em relação aos seus filhos menores, devem sustento, guarda e educação. É a filiação responsável. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. O sustento que o Código Civil estabelece para gente é realmente o sustento material. É o sustento em relação aos alimentos, é o sustento em relação ao vestuário, mas nós, a boa doutrina, a melhor doutrina, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, nós não podemos fazer uma interpretação estrita aqui. A gente precisa fazer uma interpretação extensiva, utilizando uma das maneiras de interpretar o direito. E por que eu falo isso? Porque esse sustento aqui, igualmente o princípio da solidariedade, é um sustento psicológico também, é um sustento afetivo também. E é nesse artigo 1566 que várias situações, que várias ações estão sendo movidas no Poder Judiciário com o pleito de pedir a indenização em relação ao abandono afetivo. Então, os pais, os genitores que abandonam afetivamente os seus filhos, hoje tem a possibilidade que gera os danos morais. Mas, Daniela, a gente não tem isso em lei positivada. Não, galera, a gente realmente não tem isso em lei positivada. Mas nós podemos trabalhar com as fontes do direito. Ou seja, nós podemos fazer uma interpretação também extensiva, aonde que o sustento aí, que é o sustento material, ele também vai para de uma forma maior, fazer essa extensão ao sustento afetivo, ao sustento amoroso. E com o princípio da dignidade humana, ou seja, é o dever, aqui é o dever jurídico que os pais, que os genitores têm em de realizar essa afetividade. Por quê? Porque nós temos como fonte de direito o princípio da dignidade humana, o princípio da afetividade, o princípio da solidariedade, o princípio, então, portanto, da filiação responsável. Então, todos esses princípios coadunam juntamente com o ato ilícito que está lá no 186 para que haja a possibilidade, pessoal, a possibilidade do pleito, então, de uma indenização por danos morais em relação ao abandono afetivo, tá, pessoal? Nós temos também diversos outros princípios que, se vocês forem procurar coadunar na doutrina, vocês vão encontrar diversos princípios atinentes ao direito de família, né? Bem como o planejamento familiar. A família, então, ela pode se planejar. Quantos filhos eu vou ter? Qual é a melhor forma de ter filhos? Será que é através do método natural? Será que é através de uma adoção? Será que é através por artifícios, por inseminações artificiais? O Estado não pode intervir. Então, pessoal, olha só, e diante de todos esses princípios que nós citamos, dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cônjuges, afetividade, solidariedade, planejamento familiar, filiação responsáveis, dentro desses todos os princípios, nós temos um mega princípio, que é o princípio da função social da família. Daniela, o que é o princípio da função social da família? O princípio da função social da família é onde nós temos, de forma conjunta, todo esse respeito, todo esse amor, toda essa solidariedade, toda essa ajuda mútua dentro de uma família. Família essa advinda ou constituída através do casamento, família essa advinda de uma união estável, seja o casamento, seja uma união estável, homoafetiva ou heteroafetiva. Tudo bem, pessoal? Isso é o que eu tinha para falar para vocês em relação aos princípios, tá bom? Então, olha só, diante disso,
a gente entra agora no casamento, tá? Bom, o que é o casamento então? Nós não vamos achar a conceituação legal do que é o casamento, tá? No Código Civil. O Código Civil, ele estabelece de forma, nos seus artigos, a partir do 1511 e seguinte, algumas situações. Por exemplo, o artigo 1514, onde que homem e mulher irão comparecer à autoridade competente para manifestar a vontade de se casar e a autoridade competente vai os declarar casados. O artigo 1511 também rege o seguinte, que homem e mulher terão a constituição da comunhão plena de vida através da igualdade dos direitos e deveres entre cônjuges. Então, o nosso Código Civil de 2002, tá? Ele não me traz a conceituação literal do que seria o casamento, igualmente ele faz com a união estável no artigo 1723. Então, na verdade, a conceituação de casamento, ela é trazida pelas doutrinas, mas para uma doutrina tradicional hoje, casamento é a união legal entre pessoas de sexos opostos. Essa é a doutrina tradicional. Mas isso não pode mais perdurar, tá? Casamento hoje, diante da doutrina moderna e diante dos novos enlaces familiares, como eu abordei na aula 1 com vocês, casamento é a união legal entre pessoas. Tudo bem, pessoal? Meu tempo está acabando. Eu volto para a aula 3, então, iniciando o casamento novamente. Olha só, antes do meu tempo acabar, o meu filho, o Gustavo, mais novo, com 9 anos, todas as vezes ele vê meu vídeo e fala: mãe, você não pede a galera para inscrever no seu canal? Mãe, você não pede a galera no final para curtir seu vídeo? E todas as vezes que eu falo que eu vou gravar um vídeo, ele fala isso comigo. E hoje, por surpresa minha, quando eu cheguei, o que eu encontrei aqui, pessoal? E eu falei que eu ia fazer para ele. Olha aqui, inscreva-se. Pessoal, se vocês acabaram de ver meu vídeo, todos os outros vídeos, e gostaram de todos os outros, inscreva-se no meu canal, prof.Daniela Matar, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, tá bom? Esses cartazes foram feitos pelo Gustavo. Gustavo, um beijo pra você, filho. Te amo. Galera, continua comigo na aula 3. Até. Super beijo, pessoal. Bye, bye.